Graça e paz, irmãos. Amém? Antes de eu iniciar aqui, eu lembrei agora que a irmã pediu para contar o testemunho da Casa de Paz. Lá no Quênio, né? Ali já é Quênio. A irmã Zélia, levanta a mão aí, irmã Zélia. Isso. Está fazendo a campanha lá na casa da cunhada da irmã Imaculada. E numa dessas campanhas, elas estavam reunidas ali, sentadas à mesa. E aí o vidrinho de óleo que elas levaram para a unção virou na mesa, derramou todo o óleo na mesa. E aí a anfitriã da casa falou: olha, eu acho que não foi por acaso que esse óleo foi derramado aqui. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa na minha casa. E aí tudo bem, passou. Na semana seguinte elas foram e aí a mulher estava muito feliz porque tirou foto, aliás, da situação que ocorreu. Ela havia perdido o esposo há um tempo atrás e já quase um ano que os filhos, por conta da perda do pai, os filhos não se reuniam para comer junto à mesa, não se sentavam mais junto à mesa, a família, porque a lembrança, a recordação do pai, eles não conseguiam se reunir para se alimentar juntos. E aí, depois desse acontecimento, ela até tirou foto do dia que toda a família sentou junto à mesa e fizeram refeição junto, e ela disse que isso foi uma bênção grande para a casa dela. Que o filho dela nem falava mais, ele falava muito pouco, desde que o pai morreu, e aí o filho já está conversando normal, já está conversando com ela, e isso é uma grande vitória. Amém? Então é isso que Deus está fazendo. De manhã hoje, o meu filho da paz, é o irmão da irmã Imaculada, estou fazendo a Casa de Paz na casa dele. Ele veio, nós estivemos lá no sábado, aí eu ministrei no sábado, eu fiz o convite para ele vir à igreja, e ele veio hoje de manhã, primeira vez que ele veio. E no final do culto, ele veio e entregou a vida para Jesus. Então, Deus tem feito grandes coisas, amém? Nosso Deus é bom. Abra sua Bíblia do Salmo 103. Salmo 103. Verso 7 somente. Se você achou, se coloque em pé. À medida que você for encontrando, se coloque em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmos capítulo 103, verso 7 diz assim: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Vou ler novamente. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Amém? Deixa sua Bíblia aí no banco por um instante. Feche seus olhos, quero orar mais uma vez. Pai, eu quero pedir que neste momento, ó Deus, o Senhor use, Pai, a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa trazer o entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Estamos aqui tão somente para ouvir o Senhor. Estamos aqui, Deus, para colocar em prática aquilo que pela Tua misericórdia o Senhor tem revelado a nós. Nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade para trazer o entendimento a cada um dos Teus filhos que aqui estão, ó Pai. Não são simplesmente palavras lançadas, ó Pai, mas é a Tua Palavra. E a Tua Palavra, ó Deus, são sementes espirituais, que ao caírem, ó Deus, no nosso coração, sendo uma terra boa, elas vão germinar e vão dar muitos frutos para a glória do Senhor. Por isso, ó Deus, nós oramos nessa hora e pedimos a Tua bênção, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. É interessante nesse texto de Salmo que ele traz uma realidade para nós e um entendimento daquilo que Deus quer para nós. E na verdade, quando o salmista escreve:
fez conhecidos os seus caminhos a Moisés. Essa é uma parte do Salmo. A segunda parte fala, e os seus feitos aos filhos de Israel. Percebe que são duas coisas diferentes. Para quem Deus revelou o caminho? Para Moisés. E para quem Deus revelou os seus feitos, as suas obras, as suas maravilhas? Para o povo. Então nós chegamos à conclusão seguinte, que o caminho de Deus, ele é revelado a partir de uma intimidade com Ele. Se você quer ter o caminho de Deus revelado para você, você precisa ser íntimo de Deus. Não basta simplesmente ir atrás dos feitos do Senhor. O que você está esperando da sua vida cristã? Você vem à igreja, você vem aos cultos, e o que você espera de Deus? Você espera ver as maravilhas de Deus, você espera ver os milagres de Deus, você espera ver a provisão de Deus, ou você espera que Deus revele para você qual é o caminho que Ele tem para você? São duas coisas diferentes. Moisés não estava simplesmente interessado em conhecer o caminho, porque Moisés, ele foi escolhido por Deus para liderar aquele povo, aquela multidão no deserto. É óbvio que ele precisava saber para onde ele iria guiar aquele povo. Mas é claro também na Bíblia que Deus, ele proveu as condições para que Moisés pudesse saber para onde ele estava indo. A Bíblia fala que à noite tinha uma coluna de fogo que protegia o povo. De dia, uma nuvem. E o texto bíblico diz que quando a nuvem se movimentava, Moisés sabia que ele tinha que levantar o acampamento e tinha que seguir a nuvem. Quando a nuvem parava, ele sabia que eles tinham que acampar naquele lugar. Então Moisés já conhecia o caminho natural. O que Moisés está pedindo para Deus aqui não é para Deus revelar para ele o caminho natural. Não é o que ele tem que fazer aqui nessa terra como ser humano, nem para mim e nem para você. Mas o que Moisés pediu para Deus é para que Deus revelasse qual é o plano principal que Deus tinha para a vida dele. Qual é o caminho que está na dimensão de Deus, não na dimensão humana. O caminho que está na nossa dimensão nós sabemos, porque nós vivemos em comunidade, nós conversamos com as pessoas, nós temos acesso à educação, nós temos acesso a informações. E o nosso caminho aqui na terra nós sabemos escolher. Mas qual é o caminho de Deus para nós? Esta é a pergunta, porque Deus faz distinção, querido. O salmista deixa claro, olha, para Moisés, Deus, ele revelou o seu caminho. Mas para o povo, apenas os seus feitos. O povo de Israel, todos os dias, eles viam os feitos do Senhor. As maravilhas do Senhor, os milagres do Senhor, eles viam. Mas será que realmente eles sabiam aquilo que verdadeiramente Deus queria para eles? Para cada um de forma específica? Creio que não. Porque quando os sinais, eles paravam, o que acontecia com o povo? O povo reclamava. E eu pergunto para você, o que acontece com a nossa vida hoje? Quando os milagres não acontecem na nossa vida, quando a provisão não vem, quando aquilo que você está esperando não vem, quando não acontece da maneira que você planejou ou da maneira que você esperava que acontecesse, qual é a sua atitude? Será que muitas vezes não é a mesma atitude daquele povo no deserto? De reclamar, de murmurar, de dizer que Deus te desamparou, dizer que Deus não está olhando para você, dizer que Deus não está vendo a tua situação. Muitas vezes nós temos a tendência de questionar Deus. Por que questionamos tanto? Porque falta intimidade. Porque quando você sabe qual é o caminho que Deus tem proposto para você, você não se desespera. Porque o caminho que Deus propõe para nós é um caminho de bênção. Não é um caminho sem dificuldades, mas é um caminho que você sempre sabe aonde buscar a solução. Essa é a diferença. Por que não vivemos desesperados, como muitos lá fora? Porque nós temos a Jesus.
porque nós cremos em Deus, porque nós temos a palavra. Por isso não vivemos angustiados, por isso não vivemos abatidos, por isso não vivemos, muitas vezes, arrancando os cabelos da cabeça. Porque dificuldades, querido, todo mundo tem. Provas, todo mundo passa. Quem é cristão, quem não é cristão, quem serve a Deus, quem não serve a Deus. Dificuldades vêm para todos. A palavra de Deus diz que o sol, ele brilha sobre justo, sobre injusto, a chuva cai sobre justo e sobre injusto. Então, da mesma forma que as pessoas lá fora que não têm a Deus, elas passam dificuldades, passam necessidades, você também que está na casa de Deus, também pode passar necessidades, pode passar por dificuldades. Qual é a diferença então, pastor? A diferença é que nós temos a quem recorrer. Não precisa desesperar, porque essa situação na nossa vida, ela é passageira. Ela não vai permanecer para sempre. Isso vai passar. É apenas um teste. Se você permanecer firme, essa situação vai passar. Mas nós estamos debaixo de influências. Infelizmente, nós sofremos influências de todos os lados. E na verdade, essas correntes filosóficas que estão ao nosso redor, muitas vezes, elas têm uma influência tão grande na nossa vida que a gente acaba fazendo coisas sem saber que estamos sendo influenciados pelo meio, pela circunstância, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos muitas vezes. Em 1989, aconteceu um fato histórico mundial que trouxe algumas correntes de pensamento que, na verdade, a partir daí, essas correntes de pensamento têm permeado o pensamento da humanidade. E isso, de alguma forma, tem atingido o povo de Deus, tem atingido nós que servimos a Deus, que confiamos na palavra. Em 1989 aconteceu a queda do Muro de Berlim. E com a queda do Muro de Berlim, houve o início do que conhecemos como pós-modernidade ou pós-modernismo. Quais são as correntes principais que surgiram a partir daí? A primeira delas é o pluralismo. O que é isso? É um bicho? Não. Eu vou falar para você o que é. É um conceito que tem aplicações em diversos âmbitos e que está associado à pluralidade e à convivência de coisas bastante diferentes umas das outras. Um sistema plural é aquele que aceita, presta atenção, aquele que aceita, reconhece e tolera a existência de diferentes posições, opiniões ou pensamentos. Após essa corrente de pensamento, qual é o pensamento da humanidade hoje? É um pensamento plural. Ou seja, você acredita em alguma coisa, não acredita? Eu acredito também. Mas nem por isso a gente vai se divergir, nem por isso a gente vai entrar em conflito, porque você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, eu acredito naquilo que eu acho que é certo, você acredita naquilo que você acha que é certo, e nós temos que nos tolerar. Esse é o sistema plural, ou seja, são várias coisas diferentes, mas tem que coexistir, ou seja, tem que viver junto. Eu tenho que aceitar aquilo que você fala, eu tenho que aceitar aquilo que você tem como sistema de vida, de cultura, de conceito, porque não podemos brigar por causa disso, não vamos nos divergir por causa disso. Esse é o sistema plural. A segunda linha de raciocínio é o humanismo. O que é humanismo? No sentido amplo, significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Está relacionado com a generosidade, compaixão e preocupação em valorizar os atributos e realizações humanas. O que é o humanismo? O homem é o centro, é o antropocentrismo. Ou seja, ao invés de Deus ser a pessoa mais importante, não, a pessoa mais importante é o homem. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Se não é um humanismo. Tudo que nós vemos na televisão, tudo que nós vemos nos jornais, está relacionado ao homem. Não está relacionado a Deus. A preocupação primeira é o homem. Você vê as chamadas na televisão, quando tem os intervalos, as propagandas cada vez mais são abusivas. Ou seja, cada vez mais
buscando a satisfação humana. O que você gosta? Então é isso que você vai ver. Não é? O que a pessoa gosta de assistir? É o que nós estamos vendo hoje? Um monte de porcaria na televisão, porque a televisão não está preocupada em transmitir aquilo que é a necessidade da população. A televisão trabalha em cima daquilo que a população gosta de ver, aquilo que você gosta de assistir, aquilo que dá audiência. É isso que eles trabalham. O cinema trabalha assim, o teatro trabalha assim, a televisão trabalha assim. Eles querem agradar os seus ouvintes e aquelas pessoas que estão assistindo. Isto é humanismo. Ou seja, quem é mais importante? Você. E o que nós estamos vendo hoje? Qual é a sua preocupação primeira? Você mesmo. Não é o próximo. Você está preocupado com você. Por isso que nós estamos vendo, por que eu falei que essas coisas muitas vezes têm entrado dentro da igreja? Porque as pessoas vêm para a igreja da seguinte forma: olha, eu vou servir a Deus naquela igreja, mas se tiver alguma coisa lá que eu não concordo, aí eu saio, eu vou para outra, porque eu tenho que sentir bem. Quantas vezes você já ouviu isso? Que você vai para a igreja e eu gostei daquela igreja que eu fui lá, eu senti bem. Eu gostei do louvor, o pastor não falou nada que me desagradou, então eu vou ficar lá. Por quê? Você está preocupado com a sua satisfação pessoal. Então, enquanto você estiver sendo agradado, enquanto você estiver sendo bem recebido naquele lugar, você vai ficar ali. Mas o dia que alguém falar alguma coisa que você discorda, o dia que alguém corrigir você em alguma coisa que não está certo, você levanta e vai embora. Essa é a questão do humanismo. Você tem que satisfazer o seu próprio ego. O homem é mais importante, ele está no centro das coisas. E a terceira e última é o relativismo. O que é o relativismo? Não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz é interpretativo. Deus fala que não pode isso, mas será que não pode? Isso é relativo, depende do ponto de vista. O relativismo chega ao extremo, não é? De a pessoa agora não tem opinião própria, ele precisa ter o conceito do outro. Se tiver mais gente que pensa igual eu, então está certo. Se eu pensar divergente da maioria, então eu estou errado. Querido, se você tiver com a palavra de Deus, você pode ser o único. Você é a maioria. A palavra de Deus diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, nós não podemos levar a nossa vida sendo influenciado por essas correntes de pensamento. Por que eu falei isso antes de iniciar a ministração com vocês? Eu quero falar hoje sobre 3 palavras que são fundamentais para a nossa vida cristã. Enquanto nós estivermos nessa terra, essas 3 palavras vão fazer parte da nossa vida. Primeira palavra, caminho. Repita, caminho. Caminho. Segunda palavra, verdade. Verdade. Terceira palavra, vida. Vida. Caminho, verdade e vida. Essas 3 palavras, elas vão permear nossa vida enquanto nós vivemos. Porque nós não vivemos de acordo com este conceito que nós acabamos de ler. Nós vivemos no conceito teocêntrico, ou seja, Deus tem que estar no centro da nossa vida. O nosso sistema de governo é teocêntrico. Deus tem que estar no centro. Mesmo que nós estamos em um país onde as coisas não andam bem, mas nós não dependemos das nossas autoridades, nós dependemos de Deus. Deus, Ele é poderoso. Agora, quando Deus falou que ia mostrar o caminho para Moisés, que Moisés na verdade pediu para que Deus mostrasse o caminho para ele, e olha que Moisés já estava andando com Deus há algum tempo, e Moisés não achou que ele sabia realmente a vontade de Deus para ele. Ele sabia que ele estava guiando o povo ali no deserto, como Deus havia ordenado, mas o que é que Deus tinha para ele? Ele queria mais. E o que nós precisamos é querer mais de Deus. Às vezes você busca tanto conhecimento de tanta coisa,
você busca aperfeiçoar em tantas coisas, mas você não busca se aprofundar em Deus, que é o ser mais importante para nós. Tem gente que perde tempo com tanta coisa, e segue tanta coisa na internet, segue tanta coisa na televisão, mas não segue Deus. A primeira pessoa que você deveria seguir é Deus. Não que as outras coisas sejam erradas, querido, mas tem tempo para tudo. Eu acredito que essa geração nossa agora é uma geração da falta de tempo. A maior reclamação de todo mundo é que não tem tempo. Mas se você for analisar a vida das pessoas, por que elas não têm tempo? Porque o tempo que na verdade elas têm, elas gastam com o que não deve. Eu acho tão interessante a pessoa, você chama a pessoa para fazer uma visita, você chama a pessoa para fazer alguma coisa para Deus. Não, estou muito atarefado, não tem tempo. Mas você entra na internet e a pessoa está lá 24 horas no ar. Em todo momento a pessoa está online. Você clica um ai e a pessoa já responde. Antes de você terminar o que você está digitando, a pessoa já está respondendo. Por quê? Ela está de olho na tela do celular. E não tem tempo. Por que ela não gasta esse tempo em ouvir uma ministração, em ler a palavra de Deus? No tempo vago, no tempo que você está lá, né, de sobra, tudo bem, você pode entrar na internet, pode falar com seus contatos, não tem problema, querido. A questão não é o aparelho celular que é do diabo, porque o aparelho não faz nada sozinho. Eles não inventaram ainda um aparelho que faz tudo sozinho. Na verdade, você precisa manusear esse aparelho. Assim como a televisão não é do diabo. Na verdade, você escolhe o que você vai assistir. O controle está na sua mão. Então não são as coisas da tecnologia que são erradas. Na verdade, é o mau uso delas. E quem usa somos nós. Precisamos descobrir qual é este caminho. E o primeiro que nós vamos tratar é sobre o caminho. Caminho, muitas vezes, resolvemos trilhar o nosso próprio caminho. É claro que cada pessoa, ela define qual caminho ela vai seguir. Quando ela começa a ter entendimento de vida, de ser humano, não é? Ela começa a traçar ali as suas metas, traçar os seus objetivos. Ela tem por si que ela vai fazer algum curso, ela vai trabalhar em alguma área, ela vai fazer alguma coisa, não é? Sempre, todo mundo tem um alvo, todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um objetivo, um projeto de vida. E não é errado. Mas esse caminho que eu estou falando é um caminho acima. É algo além disso, da nossa vida natural. A nossa vida natural, é claro, você tem que ter objetivos, você tem que ter projetos, você tem que traçar planos. Não está nada errado nisso, mas quando você sabe que os seus planos, na verdade, eles são planos de Deus para você. O mais importante é você saber que se os seus planos estão alinhados com os planos de Deus para você. E muitas vezes nós escolhemos fazer os nossos próprios planos sem querer saber o que Deus está pensando, ou o que Deus preparou para nós. A nossa preocupação não tem que ser, será que eu vou dar conta de fazer isso ou fazer aquilo? Não. A tua preocupação tem que ser, será que isso que eu quero fazer é a vontade de Deus para mim? Essa tem que ser a nossa preocupação, querido. Porque se o nosso sonho, o nosso projeto estiver alinhado com o projeto e o sonho de Deus para nós, pode ficar tranquilo, querido. As coisas vão acontecer naturalmente. Você não precisa se desesperar, você não precisa ficar angustiado, porque no tempo certo, Deus vai abrir as portas. No tempo certo, Deus vai fazer as coisas acontecer, querido. Nós não podemos viver dessa loucura do mundo. Quem vive angustiado, quem vive doido, são as pessoas que não têm Deus. Você tem Deus, querido. Você tem que ser uma pessoa equilibrada, você tem que ser uma pessoa centrada nas coisas que você faz. Tem gente querendo correr lá no escanteio, bater o escanteio, correr na área, cabecear e voltar para o gol e defender a bola. Não dá para fazer tudo, querido.
Coloca o seu joelho no chão, vai orar a Deus, vê o que Deus quer para você. Deus não quer fadiga, Deus não quer que você fique fazendo sacrifício de tolo. Deus tem um plano excelente para você, mas você tem que saber qual é esse plano. Mas algumas pessoas trilharam o caminho por sua conta própria, caminhos errados, e se deram mal. Olha só o que diz Judas, capítulo 1, a partir do verso 10, não precisa ler, para a gente ganhar tempo. Diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e daquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, primeiro. O segundo, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, terceiro, e pereceram na contradição de Coré. Então esses três exemplos aqui deixa claro para nós que pessoas que trilharam seus próprios caminhos, quiseram tomar decisões por si próprios, se deram mal. Não era o caminho que Deus tinha para eles, mas eles quiseram ir por esse caminho. O primeiro deles, Caim. Caim foi o autor do primeiro assassinato na Bíblia. No tempo de levar a oferta ao Senhor, a Bíblia diz que Caim e o seu irmão Abel, eles foram levar o sacrifício a Deus. E o texto diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel, porém não se agradou do sacrifício de Caim. E por ter acontecido isso, a inveja subiu no coração de Caim. E Caim ficou muito mal, ficou muito bravo, e ficou com muita inveja do seu irmão Abel. E o que Caim fez? Matou Abel. Se Deus não vai aceitar o meu sacrifício, esse Abel também não vai ser abençoado. E eu falo para vocês, queridos, às vezes é tão pesado, é tão duro você ver por esse ponto de vista, que o irmão tirou a vida do outro irmão. Às vezes, você não vai tirar a vida do teu irmão, e glória a Deus por isso. Mas, o mesmo sentimento que Caim teve, muitas vezes é o sentimento que você tem. Quantas pessoas invejosas, pessoas que não podem ver o outro prosperar, pessoas que não podem ver o outro conquistar, que ele fica com inveja, ele acha que Deus gosta mais do outro do que dele. Ah, Deus tem preferência, Deus abençoa tanto aquele irmãozinho, e Deus nem olha para mim. Querido, Deus não é um Deus que tem os defeitos que nós temos. Deus é perfeito. Quem age assim somos nós. O ser humano é falho. O ser humano, muitas vezes, ele olha a aparência e vê aquilo que atrai, aquilo que é agradável. Deus não. Deus, ele vê o coração e ele abençoa pelo coração. Um coração reto diante dele. Não é aquilo que você fala, é aquilo que está lá dentro do teu coração. Muitas vezes a pessoa está dentro da casa de Deus, está falando um monte de coisa maravilhosa, um monte de coisa bonita, mas o coração dele está podre. O que Jesus falou para os fariseus? Ah, vocês falam muito bonito, vocês têm a lei na ponta da língua, mas para mim vocês são igual sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Aqueles túmulos lá no cemitério. Dentro do túmulo, o que tem dentro do túmulo? Só osso seco, que não serve para nada. Olha o que Jesus falou para aqueles fariseus: dentro de vocês estão secos, não tem nada que aproveite. Por quê? Vocês falam só da boca para fora. E nós temos que atentar para o nosso caminho, para não termos o sentimento que levou Caim a cometer o assassinato. Segundo, Balaão. Balaão era um profeta de Deus. Ninguém pode dizer que Balaão não era profeta. Ele era um profeta. Só que Balaão se corrompeu. Ele virou um profeta mercenário. Ele profetizava de acordo com aquilo que lhe era pedido. E o final de Balaão também foi trágico. Quantas pessoas estão trilhando o caminho de Balaão para ter um crédito maior, ou para trazer um peso na sua palavra? Ele abre a boca e diz que foi o Senhor que falou. Muito cuidado quando você disser que o Senhor disse alguma coisa, quando Ele não disse nada. Muito cuidado. Sem querer, você está trilhando o caminho de Balaão. Tem tanta gente falando tanta besteira lá fora. A internet então é uma chuva. Muito cuidado com aquilo que você vê na internet, aquilo que você lê na internet. Não dê crédito em tudo. Sempre vai procurar saber a fonte. E a fonte principal é a palavra de Deus. Não é porque fala que é homem de Deus, não é porque fala que é mulher de Deus, que tudo que fala você tem que assinar embaixo. Muito cuidado.
Certa feita, Deus falou com o profeta Jeremias e falou com Jeremias: olha, Jeremias, tem tanta gente falando que eu disse isso, que eu disse aquilo outro, que eu disse aquilo mais, enquanto eu não disse nada. Olha o que Deus está falando para o profeta: tem gente falando em meu nome, só que eu não estou falando nada. Então, querido, muito cuidado. Não podemos brincar com a santidade de Deus. Deus é santo, Ele não se deixa escarnecer. Assim diz a palavra. E o terceiro, Coré. Coré se rebelou contra Moisés, contra a liderança de Moisés. Coré achou no direito de também poder liderar aquele povo. Ele era também da linhagem sacerdotal. Ele queria a posição de Moisés, só que Deus não escolheu ele. Deus escolheu Moisés. E aí ele se rebelou. E o interessante da rebelião, querido, isso é muito terrível. Nenhuma rebelião acontece com uma pessoa só. Sempre vai ter um grupinho. E na verdade, dentro da casa de Deus, infelizmente, pessoas se rebelam, mas não se rebelam sozinhos. Porque o que acontece com o rebelde? Por que ele nunca vai sozinho? Porque quando a pessoa tem um coração rebelde, ele não se rebela da noite para o dia. Não é assim: ah, não concordei com o pastor de uma coisa que eu ouvi hoje, amanhã eu vou rebelar para sair da igreja. Não é assim. Se fosse assim, era muito bom, saía ele sozinho. Mas não é assim. Geralmente, para prestar atenção nisso, querido. Isso é muito sério. Geralmente, pessoas que têm um coração que, em algum momento, vai colocar para fora aquela tranqueira que ele tem lá dentro, ele começa a se aproximar das pessoas. Olha, presta muita atenção quando a pessoa não tem esse costume de conversar com você, ele não tem o costume de perguntar muitas coisas para você, mas de uma hora para outra, ele começa a se aproximar de você. E ele começa a ficar próximo, ficar agradável, ficar amável. Parece que ele quer ter uma comunhão muito grande com você. E ele começa a fazer perguntas que ele nunca fez. Cuidado com essas pessoas. Porque, geralmente, a astúcia dessa pessoa é o quê? É sondar o teu coração para saber se ele está sozinho ou se ele tem alguém para apoiar na ideia dele. Sempre é assim. Pessoas vão sondando, sabe? Ele pergunta uma vez uma coisa simples, depois ele começa a perguntar uma coisa mais complexa, e ele vai te enredando na conversa dele. Olha, sabe esse negócio de céu? Um exemplo. Esse negócio de céu, será que isso é de Deus mesmo? Ele lança no ar. Ele vai ver o que você vai falar. Se você falar: não, é de Deus, isso aí é uma bênção, o céu não é uma bênção, ele sabe que com você ele não pode contar. Mas se você falar: você sabe que eu estive pensando nisso também? E eu tenho minhas dúvidas, será que isso é de Deus? Ah, ele achou um aliado. E aí ele vai falar: olha, sabia que não era de mim mesmo, eu sabia, isso é de Deus, olha só, eu penso assim também. E as coisas são assim. Está vendo o que aconteceu na célula de fulano? Não, olha, isso não é para acontecer. E aí ele começa a achar aliados. Quando ele tem um grupinho bom, aí ele dá a cartada. Aí ele se rebela. E junto com ele vai uma enxurrada. Queridos, isso não é novo. Isso sempre foi assim. Satanás já fez isso lá no céu. Para você ter ideia de onde vem a rebelião. Começou lá no céu. Satanás se rebelou contra Deus. Ele rebelou sozinho? Não, a Bíblia fala que ele arrastou com ele a terça parte dos anjos. Olha só, ele também criou um grupinho de gente que pensava igual ele e se rebelaram contra Deus. Então isso não é novidade. Então muito cuidado com a rebelião. Muito cuidado com os conceitos que estão fora da palavra. Nós não estamos baseados em conceitos humanos, nós estamos baseados em conceitos de Deus. Enquanto estamos firmes nos conceitos de Deus, não temos que temer a nada. Temos que permanecer fiéis a Ele. Segunda verdade. Romanos 9:1. O apóstolo Paulo falando sobre verdade.
Paulo, ele teve uma conversão extraordinária. Ele realmente mudou a vida de uma forma incrível. Aquele que antes perseguia os cristãos, levava os cristãos para ser presos, para ser mortos, Paulo se converteu e começou a ganhar alma para Jesus. Essa foi uma conversão extraordinária, acho que uma das maiores da Bíblia. E Paulo escreve, em Romanos 9, verso 1, ele diz assim: em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Olha só o que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte: eu tenho consciência de que aquilo que eu falo não é de mim. Aquilo que eu falo é de Deus. Por que eu falo aquilo que é de Deus? Porque o Espírito da verdade está em mim. Se o Espírito da verdade está em mim, então é certo que aquilo que eu falar vai ser a verdade absoluta. Por quê, queridos? A verdade humana, ela é uma verdade mutável. A mesma verdade que você defende ela com unhas e dentes hoje, amanhã você já está em dúvida. Depois da manhã você já mudou de ideia. Não é assim com o ser humano? Mas com Deus não. A verdade de Deus, ela é imutável. Desde que ela foi escrita, ela nunca mudou. E ela nunca vai mudar. É a verdade indissolúvel. Deus, Ele fala da verdade desde que o mundo é mundo. E essa verdade não vai mudar pelas circunstâncias. Essa verdade não muda pelo conhecimento humano. Essa verdade não muda pelo avanço da tecnologia, pela modernidade. Essa verdade continua sendo a verdade absoluta. Então não há relativismo na verdade de Deus. Nada é relativo, tudo é absoluto. É o que Deus disse e pronto. Então o que nós temos que buscar? Não a nossa própria verdade. Você tem que buscar a verdade de Deus. Tem muita gente que infelizmente anda defendendo com unhas e dentes a sua própria verdade. É aquilo que ela acredita, mas não é aquilo que Deus fala. E eu quero dizer que essa pessoa, ela vai se decepcionar. Num certo momento da vida desta pessoa, ela vai se decepcionar seriamente. Porque a verdade do homem, ela é falha. Muitas vezes você defende uma posição com tanta força, mas é a sua posição, não é a posição de Deus. Muito cuidado, defenda aquilo que Deus defende. Isso é muito sério. Se você defender a palavra de Deus, você tem uma cobertura. Deus, Ele assina embaixo. Agora, se você defende a sua própria verdade, querido, é por sua conta e risco. Nós não vivemos de acordo com a nossa própria verdade, nós vivemos de acordo com a verdade de Deus. Olha o que o salmista escreveu, Salmo 91, verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O que é escudo? O escudo é aquela parte do armamento que serve para a defesa do soldado. O escudo é um pouco maior. Naquela época, os escudos, na maioria deles, eles eram quadrados, porque naquela época não existia arma de fogo. Era só flecha, era espada. Então, o escudo, ele era quadrado, ele era grande, porque se colocava atrás do escudo e as flechas não poderiam atingir, a espada não poderia atingir. Quando as flechas vinham do alto, eles viravam o escudo para cima e eles eram protegidos. Mas aqui fala de um outro, fala de broquel. O que é o broquel? Broquel é um escudo menor, que era usado também. Esse escudo era mais ou menos parecido com aquele escudo do Capitão América. Sabe o escudo do Capitão América? É aquele escudo lá, é um pouco menor. Só que não era daquele jeito, liso, ele era de madeira. E no centro daquele escudo, do lado de fora dele, ele tinha uma ponta afiada. E esse escudo tanto servia para defesa, como servia também para ataque quando o inimigo estava muito próximo. Eles batiam com aquele escudo e aquele escudo feria o inimigo. Então, o que o salmista quis dizer com isso, querido? A palavra de Deus é ela que faz essa função.
tanto de proteger você das flechas do inimigo, das setas do inimigo, mas também ela serve para o ataque, para você encontrar o seu inimigo. Esta é a palavra de Deus, querido. É a verdade absoluta de Deus. Se você tivesse a verdade no teu coração, querido, nada pode contra você. Não precisa andar desesperado, não precisa andar angustiado. Tudo está no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nós não vivemos debaixo de um sistema humanista, debaixo de um sistema relativista ou coisa parecida. Nós vivemos debaixo do governo de Deus. E Deus, Ele dá a palavra final. Para terminar, vamos falar da vida. Que vida é essa? É a vida que cada ser humano tem? Não, essa vida é a vida de Deus. Deus, Ele dá a sua própria vida para nós. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a vida de Deus dentro da nossa vida. Eu sei que parece complexo, mas não é. Quando você não tem a Deus, quando você não serve a Deus, você tem vida? Você tem vida? Tem, querido. Ou você acha que o povo que está lá fora é tudo zumbi? Não, eles têm a vida natural. Todo ser humano recebeu a vida natural de Deus. Quando você nasceu, você recebeu o dom da vida, a vida natural. Deus colocou você aqui na terra com uma vida natural. Daí você vai ter que escolher se você vai querer viver a sua vida desta maneira, naturalmente, ou você vai querer colocar junto com essa vida a vida de Deus. É diferente. Isso tem que ser uma escolha. Não é obrigado. Você tem que escolher. E quando você aceita Jesus, essa vida de Deus, ela entra dentro de você. E aí você não vive mais a sua vida. Você vive a vida de Deus. E faz toda a diferença. Olha só, tem pessoas que vivem a sua própria vida. Eles escolheram o estilo de vida para eles. Eles acham que esse estilo de vida é o estilo de vida que traz alegria, que traz paz, que traz contentamento. E eles vivem a vida inteira deles desse estilo de vida, sem querer conhecer a vida que Deus propôs para ele. Tem gente que não quer conhecer esse tipo de vida. Ele quer viver a sua própria vida. Mas o certo é que a vida que nós temos, preste atenção nisso, querido. Essa vida que você tem, ela não é sua. Você sabia disso? A vida que você tem não é tua. Essa vida que o ser humano tem não é dele. Ele acha, nos seus achismos, que ele pode fazer o que ele quiser. Quantas pessoas falam isso? Olha, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque a vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. Mas na verdade, querido, o certo é, a vida que você tem, foi Deus que te deu. E se Deus te deu, ela não é tua. Haverá um dia que você vai prestar conta dessa vida que Deus te deu. E olha só, Lucas 16, 25. Aqui está uma prestação de conta. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, mas Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Olha só, aqui é a passagem do rico e Lázaro. O rico teve uma vida muito boa, teve uma vida que ele escolheu viver, ele fez o que ele queria da vida dele, e ele morreu um dia. E ele chegou diante de Deus. Mas Lázaro, ele teve uma vida difícil. Ele teve uma vida muito ruim aqui nessa terra. E um dia ele também morreu. E ele foi para junto de Deus. Mas chegando lá, Lázaro foi para um lugar bom. E o rico aqui, nessa passagem, foi para um lugar muito ruim. E aí, Abraão, que tipifica Deus, fala para ele: olha, você teve em vida aquilo que você quis. O tempo que você viveu na terra, você viveu do seu jeito. Você viveu muito bem. Mas agora, você fez a escolha errada. Então, querido, nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Porque você crendo em Deus ou não crendo, é certo que você vai chegar diante dele um dia. E o que ele vai falar para você, querido? Espero que ele fale o que ele falou de Lázaro.
e não o que ele falou comigo. Aqui não está dizendo que quem é rico não vai para o céu. Não é nada disso. Na verdade, o rico é só uma ilustração daquela pessoa que é apegada a essas coisas do mundo, essas coisas materiais. É o estilo de vida humanista, em que o homem tem que ser satisfeito dos seus anseios, das suas motivações. Esse é o sistema que vai levar a pessoa para o lugar que esse rico foi. Mas nós vivemos um outro tipo de sistema, amém? Eclesiastes capítulo 6, verso 12 diz assim: pois quem sabe o que é bom desta vida para o homem, por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Olha só o que o autor de Eclesiastes está falando. Quem sabe o que é bom para você? Você acha que você sabe o que é bom para você? Tem gente que acha que sabe. Você vai aconselhar e fala: não, eu sei. Isso aí eu já sei tudo, deixa eu tomar minhas decisões. Ele acha que ele sabe. Mas é um engano. Só Deus sabe aquilo que é bom para nós, querido. Então vamos alinhar a nossa vida à vida de Deus. Mas por outro lado, graças a Deus, Deus deixou exemplo também de pessoas que entenderam que existe um propósito maior nas coisas. Existe algo melhor do que aquilo que nós vivemos aqui nessa terra. José foi um deles. Gênesis 45, verso 5 fala assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Esta passagem é a passagem quando José, ele se revela aos seus irmãos. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas não vou contar a história inteira, que é grande. Mas José se tornou governador do Egito, num tempo de fome. E tudo tinha que passar por José. E nesses dias, os irmãos de José foram até o Egito. Precisavam de comida, precisavam de alimento. E foram comprar e foram falar com quem? Foram falar com José. Aquele mesmo que eles tinham vendido há um tempo atrás. E quando José falou para eles: olha, lembra daquele irmão de vocês que vocês jogaram na cisterna, depois vocês venderam como escravo? Então, aquele sou eu. E aí, quando José falou isso para eles, eles ficaram aterrorizados. Porque qual é o sentimento humano, querido? Quando alguém te faz alguma coisa muito ruim, né? Você fica muito mal. E aí depois você sobe um pouquinho dali, você passa aquela pessoa. E aquela pessoa vem para você, qual é o sentimento que vem? Ah, agora ele vai ver o que é bom. Não é que esse sentimento, muitas vezes, naquele tempo, ele podia pisar, mas agora, ele vai ver o que eu vou fazer. Esse é um sentimento diabólico, querido. Nós não podemos viver a nossa vida de revanchismo. Se a pessoa te causou algum dano, ora por ele. Nós não precisamos buscar justiça para ninguém, porque Deus é justo. Se a pessoa fez errado, é o problema dele com Deus, não é teu. E José entendeu isso. Existe uma vida melhor. Olha, eu fui jogado na cisterna, eu fui vendido como escravo, eu trabalhei na casa de Potifar, eu fui injustamente acusado, fui para a prisão, ficou preso. Saiu da prisão, foi elevado a governador. E agora? O poder está na minha mão. O que eu vou fazer agora? Meus irmãos, meu pai, depende de mim. E agora? Eu vou pagar na mesma moeda? Não, José entendeu. Havia um propósito maior nisso. E José falou para os irmãos dele: olha, não precisa ficar com medo não. Não se preocupe. Não fique pensando que eu estou magoado, eu estou com raiva, eu estou angustiado porque vocês me venderam como escravo. Não. Hoje eu entendo que isso, na verdade, era plano de Deus para mim. Eu ser vendido como escravo, eu ir parar na prisão, tudo que aconteceu era plano de Deus para mim. Se não fosse por isso, hoje eu não estaria onde eu estou. E se eu estou aqui hoje, nessa posição, não é para matar ninguém, não é para julgar ninguém. Eu estou aqui para abençoar. Essa tem que ser a nossa condição diante de Deus, querido. Se um dia você foi pobre, miserável, né? Dependia das pessoas para tudo, e hoje você tem um pouquinho mais, querido, tenha gratidão no teu coração.
E naquilo que você puder, ajude as pessoas. Não faça como muitas vezes alguém te tratou no passado. Não carregue com você essa mágoa, essa angústia, porque talvez Deus estava trabalhando na sua vida. Se Deus não tivesse permitido essas coisas na sua vida, você não estaria na posição que você está hoje. Isso é muito importante a gente entender. Deus, Ele tem um propósito em tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, entendendo tudo isso, ele falou que nós temos que dar graça em tudo. Até na falta de tudo, dar graça a Deus. Porque muitas vezes o faltar tudo na nossa vida trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa humildade, porque Deus conhece o nosso coração. Às vezes nem você mesmo conhece o seu coração. Às vezes você acha que você é tão humilde. Não, Deus pode me dar tudo que eu pedir, que eu não vou ficar arrogante. Deus sabe que é mentira. Deus sabe que se você, como dizia lá em Minas Gerais, né? A pessoa sobe em cima do gilete e acha que já é dono do mundo. Não pode receber uma coisinha a mais que já acha que é melhor que o outro. Já sai pisando em todo mundo, já sai batendo no peito, achando que é o bom. Não, querido. Nós precisamos de Deus em todo momento. No momento da falta, no momento da fartura, você precisa de Deus. E nós temos que ter essa gratidão no nosso coração. Para encerrar, abra sua Bíblia comigo em João 14. Já vou encerrar. João capítulo 14 diz assim, vou ler a partir do 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Já conheceis o caminho para onde vou. Tomé disse-lhe, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém? Glória a Deus. João 14 é maravilhoso. Jesus, ao mesmo tempo que Ele é o próprio caminho, Ele é a própria vida. Ele é a verdade de Deus. João fala que Jesus, Ele é o Verbo. O Verbo estava com Deus. Ele era Deus. E Ele se manifestou aos homens com graça e grande glória. Olha só o que João está falando. Jesus é a palavra. E tudo que aconteceu, aconteceu por quem? Pela palavra. Jesus, Ele não só quer mostrar para você o caminho de excelência que Deus tem para você, mas Ele quer revelar para você a verdade de Deus, que é uma verdade absoluta, é uma verdade que não muda. Só assim você vai chegar na vida que Deus tem preparado para você. Glória a Deus. Se você descobrir qual é o caminho que Deus tem para você, e você andar debaixo dessa verdade de Deus, você vai alcançar a vida que Deus tem para você. E deixa eu falar algo para você. A vida que Deus tem para você não é uma vida boa simplesmente aqui na terra. A vida que Deus tem para você é uma vida eterna. Você vai viver eternamente com Deus, desfrutar de tudo aquilo que é de Cristo. Tudo aquilo que é de Cristo é teu. Tudo que Jesus conquistou é teu. Mas para isso você tem que entender que existe uma maneira, existe um caminho a seguir. Existe uma verdade que é imutável. Não é essa verdade que muitas vezes você acha, é a verdade de Deus. E existe uma vida proposta para nós. Não é a nossa própria vida natural, mas é a vida de Deus. Se você aprender a viver a vida de Deus, você vai deixar de ser uma pessoa reclamona. Você vai deixar de ser uma pessoa murmuradora. Você vai deixar de ser uma pessoa que reclama de tudo, que tudo está ruim, tudo parece que está virado do avesso. Não, você vai aprender. Vida com Deus é outra vida. É uma vida que está no nível mais alto.
É uma vida de outra dimensão, não é essa dimensão terrena, falha, fraca, cheia de dificuldades. É uma dimensão de paz, é uma dimensão de alegria, é uma dimensão de contentamento. É essa dimensão de vida que Deus quer propor para nós. Amém? Se coloque em pé, vamos orar.